Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel número 305, hoje sexta-feira, 4 de outubro de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica essa semana e, obviamente, uma semana complicadíssima. Eu sei que vocês estão acompanhando, sei que vocês seguem lá o Minuto Conexão Gel, lá no Instagram, no YouTube mesmo, e realmente a semana segue estressante, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer ali no Oriente Médio. Eu vou tentar sintetizar para vocês como que as coisas estão caminhando. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos lembrar que na próxima segunda-feira, dia 7 de outubro, completamos aí um ano desse conflito, que começou com o bárbaro ataque do grupo terrorista Hamas, que fica na faixa de Gaza, que controla, mão de ferro, a faixa de Gaza. Avançou dentro do território israelense, matando aí mais de 1.200 israelenses, sequestrando 240 pessoas, cometendo barbaridades. Isso não pode ser. A gente tem que separar as coisas. Uma coisa é o que o Hamas fez. Isso precisa ser claramente rechaçado por todos nós. Outra coisa é nós questionarmos a maneira como Israel respondeu a esse ataque, especialmente os ataques dentro da faixa de Gaza e também na Cisjordânia, matando e ferindo muitos civis que não tem nada a ver com Hamas. Então são duas coisas diferentes a serem condenadas. Lógico que dá para compreender a ira dos israelenses. Veja bem, 1.200 pessoas mortas em 24 horas, é como se no Brasil 40 mil pessoas morressem em 24 horas num ataque de um grupo terrorista que invadisse o Brasil de algum lugar. Então, o trauma, não apenas nos israelenses, mas também nos judeus por todo o mundo. Sei disso porque tenho amigos judeus, grandes amigos judeus, que às vezes me criticam pela maneira como eu critico a forma como o governo do Benjamin Netanyahu está conduzindo esse conflito de uma maneira geral. E não sou apenas eu que critico a maneira como Benjamin Netanyahu está conduzindo esse conflito. Outros judeus e israelenses também criticam a forma como o Netanyahu está conduzindo de uma maneira geral, especialmente como ele conduziu esse quase um ano de ataques em relação a Gaza, maneira muito destrutiva, e no final das contas hoje ainda temos cerca de 60 reféns. E é interessante que ninguém fala mais nisso, Ninguém lembra dos reféns que estão de posse do Hamas dentro da faixa de Gaza. Para vocês verem a dificuldade que é uma operação dentro de uma área urbana como é a operação em Gaza. Segundo as fontes palestinas, logicamente nós não temos como verificar, mais de 40 mil palestinos morreram e dezenas de milhares de palestinos feridos em função dos ataques israelenses contra Gaza. Isso eu estou falando apenas de Gaza. Então é importante a gente entender isso. A estratégia do governo de Netanyahu, do primeiro-ministro de Israel, contra o Hamas em Gaza, na minha avaliação, não funcionou. Nós vamos completar um ano e não foram libertados todos os reféns e levou a muita destruição dentro de Gaza, muitas mortes, na minha avaliação, desnecessárias, que geram um ódio. É isso aqui, assim, outro dia escutei de um grande amigo meu falando assim, olha, às vezes para nós conseguirmos algumas coisas temos que quebrar alguns ovos. Quebrar ovos? Nós estamos matando gente, crianças, velhos, ou seja, meu Deus do céu, qual o ódio? Vocês imaginam um pai de uma criança, de uma família, cuja família, esposa, filhos morreram por causa de bombardeio de Israel, pessoas que não têm nada a ver com Hamas. Então a forma como Israel, muito agressiva, que Israel atacou a faixa de Gaza, levou a que nós víssemos aí o que vimos aí de muitos protestos ao longo do mundo. Isso é a questão de Gaza. Tem que ficar bem compreendida essa questão antes de nós entrarmos nessa fase aí bastante violenta e complicada que nós vimos desde a semana passada. Vocês lembram que eu já tinha comentado na semana passada a questão dos pagers, da explosão dos pagers e dos walkie-talkies, Já falei sobre isso, não vou repetir. E na sexta-feira, depois do nosso Conexão Gel 304, tivemos aí um evento importantíssimo nesse conflito, que foi o ataque aéreo contra o Líbano, especificamente o quartel-general do Hezbollah em Beirute, matando o Hassan Nasrallah. Isso aconteceu na sexta-feira, dia 27, sexta-feira passada. É um evento importantíssimo. A Hassan Nasrallah,
no poder há 32 anos, controlando o Hezbollah, que é uma distorção. O Hezbollah é um grupo político xiita dentro do Líbano que se armou, se tornou uma milícia armada, e o Líbano tem exército. Ou seja, é como se nós tivéssemos um exército dentro do Brasil, uma milícia armada dentro do Brasil. Ou seja, não faz sentido. A gente não pode aceitar o Hezbollah armado do jeito que o Hezbollah é como uma coisa normal. Isso não é normal. Então, o ataque que Israel perpetrou contra o Hezbollah, matando Hassan Nasrallah, eu avalio como correto, como Hassan Nasrallah, um terrorista que determinou a morte de centenas de israelenses e muçulmanos sunitas. Tanto é que vocês não viram países muçulmanos sunitas, Arábia Saudita, Egito, com declarações claras, né, de repúdio à morte de Hassan Nasrallah. Nós vimos claros posicionamentos do Irã, mas não de países muçulmanos sunitas, árabes muçulmanos sunitas. Por quê? Porque eles não gostavam do Hassan Nasrallah e da força do Hezbollah. Pois bem, isso foi na sexta-feira, dia 27. Quando foi domingo, Israel atacou o porto de Hodeida, lá no Iêmen. Vocês lembram que o porto de Hodeida é o principal porto controlado pelos Houthis. Houthis, aquele grupo xiita, apoiado pelo Irã, que vem desde novembro do ano passado atacando o tráfego mercante no Mar Vermelho, já tendo afundado 2 navios. Pois bem, nós já tínhamos visto na outra semana que os Houthis tinham conseguido êxito lançando um míssil contra Israel. E aí Israel retalhou no domingo passado, no dia 29 de setembro, destruindo vários lugares dentro do porto de Hodeida, na cidade de Hodeida, especialmente tanques de combustível, instalações do porto, tentando degradar a infraestrutura dos Houthis no porto de Hodeida. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda de manhã, segunda-feira passada, acompanhei a chegada do primeiro-ministro da Rússia no Irã. Muito importante, né? Por que o primeiro-ministro da Rússia foi fazer no Irã? Vamos lembrar que na sexta-feira passada já tinha ocorrido a morte do Hassan Nasrallah e estava toda aquela pressão em cima do governo do Irã, do pessoal mais radical dentro do Irã, especialmente a Guarda Revolucionária Iraniana, para que o Irã reagisse à morte do líder do Hezbollah, um grande aliado aí do Ayatollah Ali Khamenei no Irã. E aí o primeiro-ministro da Rússia foi no Irã. O que vocês acham que o primeiro-ministro da Rússia foi fazer no Irã exatamente na segunda-feira? Logicamente, ele foi levar um recado do Putin, presidente da Rússia, de como o Irã deveria reagir a essa questão da morte do Nasrallah. E aí foi exatamente o desdobramento. Na segunda-feira à noite, Israel invade o sul do Líbano. Isso não acontecia desde 2006. Um movimento que, de acordo com explicações do governo israelense, algo pontual e temporário para degradar a infraestrutura do Hezbollah, que desde outubro do ano passado vem atacando especialmente o norte de Israel, levando a fuga de milhares, cerca de 80 mil israelenses deixaram suas casas no norte de Israel em função dos ataques de foguete do Hezbollah. Ou seja, Israel viu que somente com uma invasão no sul do Líbano para rechaçar o Hezbollah das posições ali no sul do Líbano, tipo criar uma zona tampão, uma zona buffer ali, para poder ter a segurança e os israelenses voltarem às suas casas no norte de Israel. Do ponto de vista militar, dá para entender, dá para aceitar esse movimento de Israel contra o sul do Líbano, mas ele precisa ser muito cauteloso. Já temos informações de pelo menos 8 militares israelenses mortos. O número de feridos a gente não tem confirmado e é muito difícil. É uma região que o Hezbollah controla, uma região que o Hezbollah conhece bem, e vamos lembrar que Israel saiu de lá em 2006, nós estamos em 2024, ou seja, já tem bastante tempo que Israel não está naquela região. O Líbano, os libaneses, obviamente o Hezbollah conhecem bem mais aquela região, e o Hezbollah continua atacando as forças israelenses no sul do Líbano e também lançando foguetes. Ontem à noite mesmo lançou foguetes contra posições israelenses no norte de Israel. Pois bem, quando foi na terça-feira, ou seja, os Houthis voltaram a atacar o tráfico mercante, né? Ou seja, com essa questão
no dia 1º, terça-feira, né, os Houthis, 30 dias que os Houthis não atacavam mais navio mercante nenhum, mas com o ataque que Israel fez no domingo contra o porto de Hodeida, lá no Iêmen, os Houthis atacaram 3 navios mercantes na terça-feira, com mísseis, com drones. É impressionante como é que os Houthis, um grupo de um país pobre como o Iêmen, ainda conseguem ter capacidade de perpetrar esse tipo de ataque, tumultuando a questão do tráfico marítimo internacional, forçando os navios a passarem pelo Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul, ao invés de Mar Vermelho e Canal de Suez. E aí, na terça-feira à noite, o ataque do Irã contra Israel. Dessa vez não foi que nem um ataque de abril, aquele ataque de 13 de abril. Dessa vez foi um ataque com mísseis balísticos, cerca de 180 mísseis balísticos, ou seja, mísseis que demoram cerca de 10, 15 minutos para chegar em Israel. As sirenes tocaram em várias cidades israelenses, mas o povo israelense está acostumado com esse tipo de situação, rapidamente reagiu, foram para os bunkers, e a informação que temos é que apenas uma pessoa morreu em função desse ataque. Mas embora Israel tenha dito que não ocorreram danos significativos, nós vimos, acredito que vocês tenham visto também, as cenas dos mísseis caindo. Obviamente, esses mísseis caíram sobre as bases israelenses, quartel-general do Mossad. De acordo com o Irã, esses foram os alvos, bases aéreas e a sede do Mossad. E, com certeza, ocorreram danos nessas bases aéreas e talvez na instalação do Mossad. Israel fez aí uma operação aí de cyber, né, para tentar aí bloquear a divulgação das imagens que iam saindo na internet, mas nós já recebemos aí algumas imagens mostrando que algumas bases de Israel foram sim tiveram danos em algumas bases aéreas israelenses. Os Estados Unidos conseguiu reagir muito em cima, com 2 contratorpedeiros dos Estados Unidos que estão ali no Mediterrâneo do Leste, conseguiram interceptar alguns desses mísseis balísticos e ficou por aí. E aí Israel disse que vai retalhar. Obviamente o Netanyahu disse que vai retalhar. Vamos aguardar essa grande expectativa hoje no mundo, como que Israel vai retalhar. Alguns dizem que vão atacar as posições nucleares, os sites nucleares do Irã. O Irã não tem apenas um site nuclear, o Irã tem 8 lugares onde existe programa nuclear iraniano, e muitos desses lugares estão lá, muitos metros aí abaixo da superfície da Terra, muito difícil de uma bomba normal conseguir um efeito para explodir. Eu não acredito que Israel vá atacar os sites do programa nuclear iraniano. E também não acredito que Israel vá atacar a infraestrutura de petróleo do Irã. Isso causaria aí muitos problemas para o mercado internacional de petróleo e, obviamente, poderia provocar do Irã, por exemplo, uma reação contra a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Aliás, falando sobre isso, ontem o presidente do Irã estava reunido com o primeiro-ministro da Arábia Saudita no Catar. Vocês acham que isso foi uma coincidência? Obviamente que não. O ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, lá no Catar, foi conversar com o presidente do Irã para tentar ali, tanto o Catar como a Arábia Saudita, tentar acertar com ele, tipo assim, uma garantia de que o Irã não vai atacar as posições sauditas que ficam ali na margem do Golfo Pérsico. Para o Irã atacar as refinarias e as estações produtoras de petróleo da Arábia Saudita ali é muito fácil. Então há uma preocupação muito grande em relação a isso. Na minha avaliação, Israel vai atacar bases militares iranianas. Os Estados Unidos não vão se juntarem a Israel num ataque maciço contra o Irã. Não tem condições de você retirar o regime do Ayatollah Ali Khamenei do poder. Você não tem uma opção hoje clara. O Irã não é um país qualquer, 80 milhões de habitantes, tem um relevo bastante complicado. Israel não tem condições de sozinho destruir os sites do programa nuclear iraniano, mais as instalações de petróleo. Isso, na minha avaliação, não vai acontecer. O Israel vai sim retalhar, não sabemos exatamente quando, mas sim sobre bases militares iranianas. Então, estamos acompanhando a questão da ofensiva no sul do Líbano, muito séria, né, muito preocupante. E, em termos de Brasil, vocês já devem estar acompanhando também, tem uma aeronave da Força Aérea Brasileira que já está em Portugal, aguardando o sinal verde da nossa embaixada lá em Beirute, no Líbano, para ela voar até Beirute e evacuar os primeiros 220 brasileiros e trazer para o Brasil. Situação muito tensa. Israel segue bombardeando a capital, inclusive de Beirute, a capital do Líbano, e outras posições do Hezbollah diariamente, e a preocupação muito grande sobre até onde esse conflito vai dar. Então, vamos seguir acompanhando e trarei informações como tem feito aí para vocês, especialmente nos minutos de Conexão Geo.
Segundo tema do nosso podcast semanal, a questão da Rússia e da Ucrânia. Atualização que eu tenho para vocês, 3 assuntos. Primeiro, orçamento de defesa da Rússia para 2025, um orçamento bilionário, assim, de alto valor, um grande aumento do orçamento de defesa da Rússia. Isso está me lembrando a época da Guerra Fria, anos 1980, que levou a Rússia aí a uma bancarrota econômica, ou seja, um percentual alto do PIB direcionado para o esforço de guerra da Rússia. Então, isso foi anunciado essa semana e já podemos dizer aí, muito me lembrou demais dos anos 1980, quando a Rússia, preocupada aí com tal programa Guerra nas Estrelas, que o governo do Ronald Reagan tinha anunciado, etc. A gente já viu isso em filme, inclusive. A Rússia praticamente gastando 20% do seu PIB somente com defesa, e o atual governo da Rússia está tendo que ir por esse mesmo caminho. Essa semana também, um tema que também acho importante, o novo secretário-geral da ONU, o holandês Mark Rutte, foi primeiro-ministro da Holanda, assumiu como secretário-geral da OTAN, né, importantíssimo, na maior aliança militar do planeta, 32 países, e o Mark Rutte, essa semana, faz a sua primeira visita oficial como secretário-geral da OTAN a Kiev, capital da Ucrânia. Isso é muito significativo, mostra aí o comprometimento da OTAN com o conflito na região, apoiando a Ucrânia. E, para fechar, a Rússia declarou que tomou posse da cidade de Vuhledar, uma cidade que a Rússia estava buscando há muito tempo, ali no leste da Ucrânia, uma cidade da região de Donetsk. Vamos lembrar que a Rússia ainda não conseguiu conquistar totalmente a região de Donetsk, e essa é uma vitória, sim, importante, demorou muito, mas foi, sim, uma vitória importante da Rússia ali no leste da Ucrânia. E só para a gente não esquecer, ainda temos militares ucranianos lá em Kursk, aquele estado da Rússia, que a Ucrânia invadiu lá atrás, 6 de agosto, e até agora a Rússia não conseguiu expulsar totalmente os ucranianos de dentro do seu território. Vamos para o Estamos de Olho? Bom, estamos de olho. Venezuela sempre em torno do estratégico brasileiro, muito importante. Saiu essa semana também o presidente Maduro da Venezuela informando que 40 pessoas foram presas, alegadamente envolvidas com uma ação aí de forças especiais para tentar derrubar o governo do Maduro, inclusive 5 americanos nesses 40 aí que foram presos, né? O Maduro deu uma declaração pela TV venezuelana, dizendo que saiu uma armação da CIA, da Central Americana de Inteligência, e também do governo espanhol. Interessante que ele também colocou o governo espanhol nesse pacote. E, para curiosidade de vocês, o Natal já começou na Venezuela. Se vocês têm dúvida, entrem nos sites e vejam só o vídeo do presidente Maduro desejando Feliz Natal para os venezuelanos no dia 1º de outubro, ele do lado da sua esposa, Feliz Natal e um ótimo ano novo. Ou seja, claramente, distrair a atenção dos venezuelanos, situação econômica do país ruim, e tentando aí distrair com relação à questão do resultado das eleições, que todos sabemos que as eleições na Venezuela foram fraudadas. O Maduro efetivamente não venceu as eleições, mas tudo indica que ele vai efetivamente iniciar o seu novo mandato em janeiro, e aí fico com a seguinte preocupação: qual será a postura do governo brasileiro em relação a isso? Porque o governo brasileiro tinha declarado, última declaração formal do Itamaraty, que somente reconheceria a reeleição do Maduro se fossem mostradas as atas das sessões eleitorais. Isso não foi mostrado, né, pelo TSE, digamos assim, da Venezuela, e não sei como é que vai ser a postura do governo brasileiro a partir de janeiro. Também estamos de olho aí no México novo, México da Claudia Sheinbaum, a nova presidente do México, a primeira mulher a ser presidente do México, assumiu essa semana também, de López Obrador. Ela é do partido do López Obrador, muito aliada do López Obrador, mas vamos ver se a Cláudia consegue aí. A Cláudia tem um currículo aí acadêmico, inclusive, fala inglês fluentemente, ela tem uma formação aí acadêmica mais sofisticada do que o López Obrador, ou seja, mais internacional até, digamos assim, mas tem muita ligação com o López Obrador. Vamos ver como que vai o México, país importantíssimo da América Latina, segunda economia da América Latina, só fica atrás do Brasil, e obviamente com ligações, aí, contatos diretos com os Estados Unidos, importantíssimo para a estabilidade da região. Também estamos de olho com a crise no Haiti, segue muito séria, vocês lembram, aquelas gangues, desde o início do ano aí perturbando o Haiti, chegaram a tomar o aeroporto. A ONU conseguiu formar aí uma força multinacional, mas na verdade esse multinacional praticamente são policiais do Quênia, e essa semana o Conselho de Segurança da ONU votou por unanimidade para renovar por mais um ano essa força policial do Quênia, mas segue, eu já comentei isso com vocês em um Minuto Conexão Gel, segue a especulação de se formar, de ter uma missão de paz, uma nova missão de paz da ONU para tentar estabilizar a situação no Haiti.
Novidade dessa semana também, na verdade, de ontem, o arquipélago de Chagos, lá no Índico, é um arquipélago que estava controlado pelo Reino Unido, são mais ou menos 55 ilhas, e as Ilhas Maurício, lá em 68, quando elas se tornaram independentes do Reino Unido, elas entraram na Corte Internacional de Justiça da ONU, reivindicando que o arquipélago Chagos pertencia, na verdade, às Ilhas Maurício, e finalmente, no ano passado, saiu o resultado, dando direito às Ilhas Maurício de ter posse do arquipélago de Chagos. E aí você vai me perguntar, poxa, Leonardo, mas o que isso tem a ver? O que isso é importante? É importante porque dentro desse arquipélago de Chagos tem uma ilha chamada Diego Garcia, que tem uma tremenda base aérea e base naval que os Estados Unidos utilizam. É uma posição central. Vocês terem uma ideia, a ilha de Diego Garcia fica no paralelo 7 graus sul, né? Fica quase ali no Equador, e se vocês forem ver a posição no mapa, a Diego Garcia fica numa posição bem central ao Oceano Índico. Importantíssimo nas operações que os Estados Unidos fizeram no Iraque, também no Afeganistão, ou seja, é uma posição estratégica. Os Estados Unidos utilizam demais a ilha de Diego Garcia, e agora o Reino Unido, obviamente junto com os Estados Unidos, conseguiram um acordo com o governo das Ilhas Maurício para o Reino Unido, então, entregar o arquipélago de Chagos para as Ilhas Maurício, mas a ilha de Diego Garcia continua por mais 99 anos controlada por Reino Unido e Estados Unidos. Esse é o mundo real. Também estamos de olho com relação ao Japão. O novo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, do Partido Liberal, ele assumiu agora, né? Nós acompanhamos essa questão, já tinha falado isso com vocês. Ele convocou eleições gerais. As eleições gerais estavam marcadas para o ano que vem e teremos eleições gerais no Japão no dia 27 de outubro. O Japão, quarta maior economia do planeta, um país aí importantíssimo para a estratégia dos Estados Unidos de contenção à China. Dentro do Japão tem 40 mil militares americanos, inclusive um porta-aviões nuclear sempre alocado à 7ª Esquadra dos Estados Unidos, fica no Japão. Ou seja, estamos de olho nessa questão das eleições japonesas agora no final de outubro. E, obviamente, nas eleições dos Estados Unidos. Praticamente agora faltando um mês para o evento geopolítico mais importante do mundo este ano, 5 de novembro de 2024, eleições dos Estados Unidos. E fechando, como sempre, uma boa notícia. Essa semana recebi a informação de que a Marinha do Brasil, em operação com a nossa Polícia Federal, conseguiu aí encontrar 100 quilos de entorpecente no casco de um navio atracado no Porto de Santos. Eu acho muito importante essas operações aí entre as Forças Armadas e a Polícia Federal para combater crimes como esse, e nos portos brasileiros nós temos que avançar nessa questão das operações aí interagências, e fiquei muito satisfeito com esse resultado. É uma boa notícia, quis trazer para vocês, e com ela fecho mais esse Conexão Geo, agradecendo aí pela audiência de vocês, agradecendo pelas mensagens que recebi essa semana, inclusive pela minha entrevista lá num programa da CNN. A ideia sempre é discutir a geopolítica internacional, tentar mostrar para a sociedade brasileira que nós precisamos sim estar alerta para o que está acontecendo no mundo, um mundo muito conturbado, e precisamos reforçar a defesa do Brasil, porque o Brasil não é um país qualquer e defesa não se faz rapidamente, demora, né? Para se construir uma capacidade de defesa demora, e eu acho que esses conflitos todos que estão acontecendo no mundo precisam servir de alerta para a sociedade brasileira sobre o porquê que nós precisamos de forças armadas motivadas e efetivamente preparadas para combater qualquer ameaça contra o nosso território. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira.